Olá, eu sou Marta Galo. Eu vim falar aqui um pouquinho para vocês a respeito da gestalterapia, a pedido de Selma e da equipe dela, né, para essa apresentação. Eu vou fazer vários vídeos porque senão não vou conseguir enviar para vocês um vídeo inteiro. Ela me disse mais ou menos o tamanho dos minutos, tempo, né, que eu tenho. E aí eu vou fazer vários vídeos para poder conseguir expressar para vocês um pouco do resumo que eu fiz. Eu dividi em 3 tópicos, né, eu vou falar sobre mim, depois eu vou falar um pouco sobre a gestalterapia e sobre o gestalterapeuta. Quem sou? Meu nome é Marta Galo, a minha primeira formação, eu sou licenciada em Geografia, professora há 24 anos de Estado, professora do Governo do Estado. Vou fazer 24 anos em março já. E sou psicopedagoga, fiz também pós em Educação Especial, diversos cursos de formação na área de atendimento educacional especializado, educação inclusiva, e fiz Libras, língua de sinais, que eu tenho fluência. Isso é mais ou menos quem eu sou na área de educação. Aí eu fiz psicologia, né, já tardiamente, com 40 anos eu fiz psicologia e fiz a gestalterapia, né, que é a especialização para ter uma abordagem que norteia todo o meu trabalho na clínica. Eu só trabalho com a clínica, com psicologia clínica, e estou atuando já há 10 anos na clínica já. Então, mais ou menos é isso aí que eu sou. Depois eu vou falar um pouco do papel do gestalterapeuta. Essa questão de vídeo é muito... porque só eu falo, né? Se vocês tivessem alguma coisa para saber a respeito de mim, perguntar, não tem como. Selma sabe um pouco. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre mim, vocês perguntam a ela, que ela pode dar mais algumas informações, tá bom? Pois bem, a gestalterapia, ela surge na primeira metade do século XX, mais ou menos em 1946. Frederick Perls, né, mais chamado de Fritz Perls, psicanalista, conhecido de Freud, e aí ele sai, né, assim, da psicanálise, questiona várias coisas, assim como Jung, enfim. E nisso ele se junta a Paul Goodman e Ralph Verlaine. São os 3, né, que fundam a gestalterapia. Eu vou abrir um parêntese aqui para falar sobre Laura Perls, que é a esposa de Fritz. Em alguns escritos de alguns lugares tem algumas informações a respeito do papel que ela teve, importantíssimo no desenvolvimento da gestalterapia. Ela era revisora dos textos de Fritz, e muitas coisas se falam, principalmente de que muita coisa quem escreveu sobre a gestalterapia foi ela. E o nome dela não aparece, né, como uma das criadoras, né, dos teóricos que fundaram a gestalterapia. Aí a gente pensa na questão do contexto histórico, né, do lugar da mulher. Enfim. Então, falei de Laura. O que é a gestalterapia? É uma síntese de correntes filosóficas, metodológicas e terapêuticas, né? Ele fez essa síntese. E a gestalterapia, como diz Jorge Ponciano, que é um dos gestalterapeutas mais conhecidos do Brasil, indico inclusive quem quiser ler alguma coisa a respeito da gestalterapia. Jorge Ponciano é um nome representativo. Se vocês procurarem no YouTube, tem várias aulas dele, é muito maravilhoso. Ele diz que a gestalterapia, ela é pedagógica. A pessoa aprende sobre si, né? O gestalterapeuta cuida, e a partir do momento que o gestalterapeuta cuida do cliente, o cliente se cura. Então ele traz essa definição pra gente, certo? Eu vou falar no próximo vídeo sobre as bases teóricas da gestalterapia.
A gestalterapia, ela tem várias bases teóricas e metodológicas. A principal são as duas filosóficas, né? Primeiro é humanista, né? A gestalterapia é humanista. E tem duas bases filosóficas principais, que é a fenomenologia, né? Porque o gestalterapeuta, ele observa o fenômeno que é trazido pelo cliente. E o existencialismo, né? Que a gente não é, a gente está. E nada é fixo, somos seres do vir a ser. Mais ou menos, bem resumido, é isso. Aí também foi construída também com o uso da teoria da Gestalt, né, que é a psicologia da Gestalt. Gestalterapia não é psicologia da Gestalt, porque a psicologia da Gestalt é a psicologia da forma, né, e que fala que o todo, né, essa frase bem conhecida, que o todo é mais do que a soma das partes. E que mais? Outra teoria é a teoria organísmica, que é uma teoria que traz o conceito de autorregulação, ou seja, o sujeito está com uma necessidade, né, e ele vai se autorregular para estar ali naquela resolução daquela necessidade. Ou ele está passando por alguma emoção, sentimento, qualquer coisa da vida, ele está sempre em busca de se autorregular. Por quê? Porque saímos da situação, toda vez que a gente tem que uma gestalt se abre, né, uma necessidade surge, saímos da homeostase, né, saímos das zonas de conforto, e essa gestalt se abre. E aí, enquanto essa gestalt está aberta, vários momentos o sujeito está buscando por essa autorregulação, né, que está descrito na teoria organísmica. Que mais? Outra teoria importante, muito importante mesmo, é a teoria de campo, de Courtilleviin, que ela se baseia muito no campo psicológico, né, que trabalha com fatores internos e externos, que fala sobre o contexto das experiências do indivíduo, né? Tem uma base muito forte essa teoria de campo na física quântica, né? Da energia dos corpos, e que a gente, um corpo tem o seu próprio campo e vários corpos, ou seja, um grupo aí ele constitui um outro campo. Por exemplo, vocês aí na sala, né, que devem estar assistindo essa aula, vocês têm o campo de vocês aí, da turma de vocês. É uma das teorias que fazem parte da gestalterapia. Que também a gente pode trazer como um campo geográfico, né, que é o eu, o outro e os lugares. É essa relação de um todo integrado. Né? Não existe essa dicotomia entre o ser humano, né, isolado, distinto da natureza, como se a gente fosse um destaque. Não, é tudo horizontalizado nesse sentido, né? E aí a gente tem mais uma outra definição importantíssima que a gestalterapia segue, que é o ciclo de contato. Quando temos uma necessidade, ou seja, uma gestalt, ela se abre, inicia-se esse ciclo de contato com essa necessidade, esse fenômeno, enfim. Durante esse ciclo de contato, dessa resolução dessa necessidade, ou seja, do fechamento dessa gestalt, temos fases dentro desse ciclo de contato. As interrupções nessa fase, né, às vezes a fuga dos contatos, que originam as neuroses. E uma gestalt aberta, por exemplo. Aí a gente tem uma gestalt se inicia, tem um ciclo de contato dessa gestalt e você não consegue fechar essa gestalt. Então se instala se instalar uma neurose por conta disso. E aí, em terapia, você pode fazer o fechamento dessa gestalt utilizando os experimentos que fazem parte da abordagem. Tem muitos experimentos, cadeira vazia, cadeira quente, eu trabalho com as polaridades, né, de saída de uma polaridade para outra,
enfim, tem diversos experimentos. Que mais uma base é o holismo, né? Desse todo integrado, já falei já um pouco, não existe essa dicotomia, corpo, mente e ambiente, ainda não tem, então a gente também não tem essa dicotomia, que também está na teoria organísmica, que é somos um organismo, né? Não existe um corte, né? Mente, corpo, e nem o corte ser, natureza, ser meio, é um todo integrado. E aí também tem uma forte influência do taoísmo, né, que é uma filosofia chinesa, que fala sobre que é uma força que existe em todas as coisas. E aí a gente também soma com a questão da teoria de campo, né, que tem a questão da energia, que existe essa harmonia, que a natureza tem sua harmonia e que o ser humano pode desarmonizar em algum momento, mas tem que fluir nesse sentido de buscar essa harmonização. Então o taoísmo entra na gestalterapia nesse sentido. E temos também a teoria dialógica de Martin Buber, que tem a relação do eu isso, eu tu, eu isso, eu comigo mesmo, e eu tu, eu com o outro. E nessa relação do eu tu entra o divino, né? Buber traz essa questão dessa relação, de que é nessa relação do eu tu que aparece o divino. Um dos termos assim muito usados é o de figura e fundo, que é o que vocês veem muito nas imagens, né? Quando diz assim, isso é gestalt, que é aquela imagem que você olha em preto e branco, que você, em alguns momentos, o que está mais perceptível é o que está em branco, ou às vezes é o que está em preto, e aí você vê uma coisa e outro, pronto. Mas para ficar mais claro, tem um exemplo melhor, que é uma água. Então, o que é figura? O figura é o que está na superfície, né? E fundo é o que está no fundo, ou seja, que não emergiu, que não surgiu, que não está como prioridade, né, para o sujeito naquele momento. E aí a gente tem que falar sobre a questão do passado. O passado existe na gestalterapia quando ele se presentifica. Então, enquanto ele é fundo, né, porque a gente trabalha com o estar presente, com o aqui e agora, né? E aí, para a gente trazer o passado, quando se fala sobre o passado ele se presentifica. Então, é como se ele estivesse de novo aqui, e a pessoa revive emoções, sentimentos, enfim, nesse momento. Awareness. Awareness é um termo bem próprio da gestalterapeuta, que é a capacidade de estar no aqui e agora em atenção plena. A busca máxima é para seguirmos assim. Eu estou no aqui e agora, não existo mais no ontem, o amanhã não existe, então temos que ficar no aqui e agora e com atenção plena, né? Que é o que os processos ansiosos nos tiram, né? Tanto do aqui e agora como da atenção plena. Então esse é um termo, uma expressão, um buscar, na verdade, de estar nesse lugar, né? Em awareness. Que mais? Teoria da personalidade. A gestalterapia não tem uma teoria da personalidade definida. Por quê? Porque a gestalterapia, ela não é interpretativa. A gente não fica decifrando o sujeito, porque a gente entende que o saber do sujeito está com ele. Então, o gestalterapeuta, ele levanta hipóteses para serem confirmadas no sujeito. E também, falando sobre a questão da teoria da personalidade, a gente não trabalha com um diagnóstico fechado em si, né, de o sujeito é. O gestalterapeuta não, porque ele entende que o sujeito está. E
não é fechado em si, então é um diagnóstico sempre aberto, né? Sempre de ser atualizado, ser revisitado, ser confirmado com o cliente, é o que tem nesse sentido em relação à gestalterapia. O gestalterapeuta tem esse entendimento do que é personalidade, né? Personalidade como um sistema de atitudes nas relações interpessoais, né? São as minhas atitudes com o outro, né? E é nesse momento que a minha personalidade se manifesta, né? O self. E explica o comportamento. E aí aparece um outro termo da gestalterapia, que são ajustamentos criativos. Ajustamento criativo são todas as formas de comportamento, né? O comportamento a gente chama de ajustamento criativo. E esses ajustamentos criativos, eles podem ser funcionais ou disfuncionais. Funcionais quando ele está adequado àquela necessidade que você está tentando concluir, fechar, e você se autorregula, tem um ciclo de contato, tudo se fecha, e você usou ajustamentos criativos pertinentes para a conclusão daquilo, para o fechamento dessa gestalt. E os disfuncionais são os que levam também às neuroses, né? Quando a pessoa, na verdade, está com alguma neurose, esses ajustamentos, em muitos momentos, são ajustamentos disfuncionais. Então, o gestalterapeuta também trabalha com o cliente nesse sentido dele perceber, né, se esses ajustamentos estão sendo de forma efetivas, né, para aquela resolução para o fechamento daquela gestalt. O que mais? A gente não fala sobre técnicas, mas o vídeo já tá grande, peraí. O gestalterapeuta, a gente não usa, a gente não define técnicas. Por quê? Porque isso direciona para, meu Deus, como eu perdi, o mecanicismo. Então a gente fala, são experimentos. Então a gente tem, como eu falei antes, a cadeira vazia, a cadeira quente, outros experimentos projetivos. A gente usa arte-terapia, musicoterapia, a gente usa outros recursos, né, de terapêuticos, e todos eles nós chamamos de experimentos. Uma delas, eu acho que a equipe de vocês vai falar, que é o sand play, que é a caixa de areia, é uma técnica projetiva, que basicamente é uma caixa cheia de areia, várias miniaturas de vários contextos. Se eu tiver uma foto, eu vou mandar para a Selma da caixa de areia que a gente tem lá na clínica. E o sujeito, ele vai nesse lugar onde tem todas essas miniaturas e faz uma escolha livre. E ele vai montar um cenário nessa caixa de areia. Depois que ele monta todo esse cenário, ele vai falar sobre esse cenário. E aí, cada elemento desse pode ser trabalhado com esse sujeito, porque ele está projetado ali. E aí você pode registrar, tirar uma foto ou filmar, com o consentimento do cliente, é claro. E para você trabalhar em outras sessões, se você não consegue finalizar numa única sessão, que geralmente não consegue, porque são muitos elementos apresentados ali na caixa de areia, né? A gente fala cliente, eu acho que vocês já viram aqui eu falando, a gente não usa o termo paciente, porque paciente remete à doença, e aí que é mais ligado à questão da área médica, né, no modelo biomédico. A gestalterapia, ela está muito mais próxima do modelo socioantropológico, né, de visão de sujeito. Então a gente não usa esse termo de paciente, a gente usa cliente. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o gestalterapeuta. O gestalterapeuta, ele aceita as verdades, né, das experiências do seu cliente. Então, todo cliente que chega, o que ele traz são verdades, né, são experiências e a verdade que existe nessas experiências. Com o tempo, ele vai percebendo
o que se confirma ou não, né? Ou ele vai mudando, né? Dentro dessas verdades estabelecidas ali até o momento. Ele é mais um facilitador. Como não somos interpretativos, nós somos mais um facilitador, um meio, sabe? Um mediador no processo terapêutico do cliente. Né? Como diz Ponciano, a gente cuida e o cliente se cura. Então, a gente vai caminhar junto com esse cliente, né? Em busca dessa cura, desse fechamento dessas gestaltes, da satisfação dessas necessidades, desse ciclo de contatos interrompidos ou não. A gente vai seguindo junto com o cliente nesse sentido. Nada é elaborado previamente, por exemplo, eu não vou para casa e penso assim, cliente tal, eu vou pensar tal experimento para ele, etc e tal. Posso até pensar, mas eu não decido nada previamente e levo pronto. Não, eu posso até ter ideias assim de que eu possa usar com tal cliente esse experimento ou outro, mas tudo é confirmado no aqui e agora. Ou seja, eu também tenho que estar ali em awareness, né? No aqui e agora, em atenção plena. Eu particularmente não anoto nada, eu não escrevo nada, eu estou ali em hiperfoco, porque eu tenho essa facilidade com o meu cliente. E depois eu faço, né, os registros no prontuário, mas eu não levo nada prévio, né, e aí tenho que ter o conhecimento do que posso usar, né, e do que se adequa em cada situação, mas isso vai ser confirmado ou não, se vai ser utilizado ou vai ser pertinente com o cliente ali a cada momento. E a gente também não traz temas, né? É o que tá de figura que aquele cliente traz naquele dia. E em cima disso a gente vai trabalhando, vai levando a sessão. A gente usa 3 perguntas quando a gente faz alguma pergunta, né? A gente usa o que, o como e o para quê. A gente não usa o porquê. Porque o porquê é de causa e efeito, né? A gente não trabalha com essa definição de porquê. A gente trabalha de para quê, porque para quê indica um objetivo. Para que você fez esse ajustamento criativo, né? Como foi que você o que você sentiu, entende? Mais ou menos. A outra coisa importante, a resistência. A resistência a gente entende como um ajustamento criativo, que ela pode estar sendo funcional ou disfuncional, mas que o gestalterapeuta ele respeita muito essa resistência, porque é entendido como um ajustamento criativo protetivo, ou seja, eu não dou conta de entrar em contato com essa necessidade, com essa gestalt que está aberta, ou com esses elementos, com esse fenômeno. E aí a gente não tem esse ímpeto de forçar, né, o contato com esse conteúdo que está sendo resistido. Então a gente respeita nesse sentido, né? E é isso. Mais ou menos foi isso que eu pensei para vocês, de uma forma muito reduzida. A Selma me falou a respeito do tempo que a professora deu para vocês, e fica cansativo, né? Porque vocês vão ficar assistindo só o vídeo. E espero ter contribuído, tá bom? Um abraço a todos, um beijo, bom trabalho.